Olá, meu nome é Kaique, estudante de engenharia, amante de física e ciência de modo geral e veterinário de computadores no meu tempo livre. Hoje a gente vai falar por que pessoas odeiam física e entender como corrigir esse fenômeno e o porquê isso acontece. Provavelmente, se você é uma dessas pessoas que detesta física, deve ter tido uma experiência traumática na escola, como por exemplo, lá mais ou menos no seu ensino médio, a primeira vez que o professor de física foi introduzido, ele entrou na sala, ele ou ela deveria ter lá seus 40 anos. Chegou na sala e falou algo mais ou menos assim: eu serei o professor de física de vocês. Física é matéria que estuda a natureza e é isso que nós vamos fazer hoje. Daí ele passou lá na lousa três leis de Newton, não falou muito sobre elas, passou meia dúzia de exercício e assim foi seguindo todas as aulas até você se formar. Isso é, assumindo que você teve um professor. Porque se assim como eu, você é um estudante do ensino público, talvez você não tenha tido professor de física. E isso acarretou no déficit no seu interesse pela matéria ou a disciplina de física. Mas enfim, até aí tudo bem. E daí você fala, bom, nunca vou usar isso pra nada e segue sua vida. Mas aí um belo dia você fala, acho que eu vou fazer uma faculdade. E daí você pensa, bom, faculdade é caro, vou tentar fazer um vestibular, não tenho muito dinheiro. Daí você faz o vestibular e adivinha o que acontece? Lá está a física para te atrapalhar. Bom, o problema aqui é que você criou um certo preconceito, provavelmente por causa das suas aulas de ensino médio. E também não sabia muito o uso da física no seu dia a dia. Logo, você criou essa barreira e tem dificuldade de aprender. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é física, né? Visto que você deve ter tido uma experiência traumática, um professor que não falou muito, ou nem tenha tido um professor. Física é a ciência que estuda os fenômenos da natureza e as leis que regem a natureza de um modo geral, desde um simples empurrão de uma bola até a forma como os planetas interagem entre si. A física tenta estudar e entender todos os fenômenos ao nosso redor para estipular leis ou modelos matemáticos que possam explicar coisas do mundo real. Certo? Eu falei de uma forma meio complexa, mas basicamente a física é a ciência que tenta entender o mundo. E para que serve isso, né? Legal, física é isso e tal, mas para que serve? Eu não gosto de física e isso não me faz gostar de física. Calma lá, tenha um pouco de paciência. É, a física nos permite extrapolar certas situações de modo que permite que a gente evite problemas ou crie tecnologias que de outra forma não seria possível. Por exemplo, você está lá na sua sala de aula e teve um professor de física horrível, entrou no ano, foi extremamente robótico, não explicou nada, enfim, foi um saco a matéria. Mas, um belo dia, entre um professor de física substituto, ele chega na sala e fala, bom, a gente vai estudar cinemática. E para isso, eu quero que vocês façam uma guerra de bolinha de papel. Seria um professor interessante, não é? A maioria das pessoas não entenderia para que uma guerrinha de bolinha de papel, mas eu acho pouco provável que algum aluno se recusaria a fazer isso. E quando vocês estão atirando bolinha de papel uns nos outros e tudo mais, o professor pede para parar e fala o que vocês observaram nessas bolinhas de papel. Alguns vão falar que era difícil de acertar porque o ventilador estava ligado, outros talvez falem que se você fizer uma bolinha de papel muito leve, ela não acerta o seu coleguinha, e daí você tem que fazer uma bolinha de papel um pouco mais pesada para poder jogar. E aí você deve estar se perguntando, mas qual é a relação disso com física? Bom, muita gente não deve ter dito para você, mas a verdade é que, cá aqui entre nós, você já sabe física, só não te contaram ainda. Por exemplo, quando você está jogando bolinha de papel no seu amiguinho e você sabe que você tem que fazer uma bolinha de papel um pouco mais pesada, porque se você faz muito leve, ela não chega ao seu destino, você já entendeu a lei de inércia e também você já entendeu um pouco do atrito com a atmosfera. Entendeu? Essas duas coisas assim, tem falado uma palavra para você e tem te mostrado nenhuma fórmula matemática. Mas daí você se pergunta, tá, legal, entendi, mas por que a bolinha não chega ao meu colega se ela for muito leve? Entenda dessa forma. A primeira lei de Newton fala sobre a inércia. Inércia é uma palavra chique para preguiça. Basicamente, corpos são preguiçosos, eles não gostam de mudar o estado que eles estão. Se um corpo está em movimento, ele tende a continuar em movimento, se ele está parado, ele tende a continuar parado. Para fazer com que a bolinha se mova, você deve depositar uma certa energia nela, e ela vai se mover naquela direção. Quanto menor a bolinha, menos inércia, mais fácil de jogar, mas existe um porém, nós estamos cercados de ar e gases, né? O ar à nossa volta, a nossa atmosfera não tem só oxigênio, tem hidrogênio, nitrogênio, etc. Tem várias coisas.
E esse ar a gente não percebe, mas ele cria um peso sobre a gente. Quando a gente se move, uma massa de ar é deslocada toda vez que a gente está se movendo para algum lugar. Esse provavelmente é um dos motivos, inclusive, dos astronautas caírem tanto na Lua pela falta de atmosfera. Mas isso fica para um próximo momento a gente conversar. E quando a gente arremessa uma bolinha muito leve, a inércia dela é leve. Quer dizer que ela é leve para começar o movimento, mas também ela é fácil de ser parada desse movimento. E a atmosfera impede isso. E aqui nós abordamos inércia, abordamos atrito e aerodinâmica. E tudo isso falando de guerra de bolinhas de papel. Daí você fala, legal, divertido, seria divertido se uma pessoa explicasse isso, mas pra que serve isso na vida real? Quer dizer, eu não vejo pessoas ganhando dinheiro com isso. Bom, na verdade você se engana, existem pessoas ganhando dinheiro com isso. Pessoas que inclusive inventaram o avião. Porque o avião, ele é uma coisa bastante complexa. Você tem que levar em consideração toda a atmosfera em volta dele, a atmosfera para sustentar o voo dele e toda a forma como que ele vai interagir com o ar e aquele atrito que é criado. Isso é bem bacana e a gente consegue criar essas formas de tecnologia extrapolando uma bolinha de papel. A partir de uma bolinha de papel ou de um modelo reduzido de um aviãozinho num túnel de ar, a gente consegue entender como ele vai interagir com o ar. Ou seja, a gente consegue fazer melhorias no design sem ter que propriamente construir o modelo. Imagine que difícil que seria a gente ter que construir um avião e, sei lá, jogar ele de um penhasco para ver como é que ele vai interagir com o ar. A gente desperdiçaria muito dinheiro e seria muito difícil fazer um avião. Mas a gente faz um modelo pequeno, joga num túnel de vento e funciona as alterações de design feitas lá. Porque a física é isso, é extrapolação. Um modelo de 2 centímetros ou um modelo de 10 centímetros, ambos vão interagir da mesma forma com a física, nas suas devidas proporções. E desse modo a gente consegue extrapolar a física para inúmeras coisas, desde aviões até mesmo um celular ou um computador que você está usando para me ver agora. Certo, legal, entendi. Realmente, física tem suas utilidades, mas eu continuo não gostando de física. Como a gente pode proceder? Bom, a física, outros cientistas falam disso muito, né? Muitas pessoas criticam o modo que a ciência é ensinada hoje nas escolas. Carl Sagan, da série Cosmos, para quem não conhece, ele falou em um trecho de reportagem, que eu bem me lembro, ele fala que o problema da sociedade atual é que ela é uma sociedade baseada em ciência e tecnologia, onde poucas pessoas sabem algo sobre ciência e tecnologia. E isso vem desde o berço, né? No nosso berço intelectual seria a escola. E na escola a gente vai ter professores que não estão nem aí para aula, infelizmente. Quem estudou em escola pública provavelmente talvez não tenha tido um professor de física. Enfim, existem vários problemas com o ensino de ciência hoje em dia. Mas a física ela não é um bicho de 7 cabeças. Ela é algo feito para simplificar o mundo. Como eu disse, uma bolinha de papel pode ser extrapolada para a dinâmica de um avião, para a aerodinâmica de um avião, e outras coisas do gênero podem ser feitas da mesma maneira, como por exemplo o seu celular. O que é um circuito eletrônico? Nada mais é uma forma de você controlar para onde a eletricidade vai ou deixa de ir. Basicamente é isso. E extrapolando essas formas de elétrica, nós criamos coisas extremamente complexas, como computador e celular. Se você acha a física complexa, na verdade ela é só a junção de um monte de coisas simples, como a grande maioria das coisas complexas é. Junção de coisas simples. No ensino médio você não vai ter uma física muito difícil, mas ela talvez seja um pouco maçante, dependendo da forma que se for ensinada. Então, basicamente, a ideia desse vídeo era falar sobre isso, para a gente entender um pouquinho do que é a física, para que ela serve, que ela não é um bicho de 7 cabeças, e que a gente pode extrapolar modelos físicos de várias coisas para coisas muito mais úteis para a humanidade. Eu poderia passar horas aqui falando sobre o que física pode ou não fazer pela gente, mas basicamente a ideia era dessa introdução do que física pode vir a ser e como você pode gostar de física, entendendo que ela pode ser extrapolada de qualquer coisa no seu dia a dia. Uma partida de futebol que você joga, você pode extrapolar a física dentro dela e vai ser bastante divertido. Um carro que você dirige, uma pedra que cai no chão, tudo é física e você pode extrapolar esses modelos para coisas bem mais úteis, inclusive para o seu vestibular. Bom, era isso. Se você gostou, aprendeu alguma coisa que você não sabia, se isso te abriu a mente para o mundo da física, deixa um like, compartilha com aquele seu amiguinho que está falando horrores sobre física no ensino médio. E é isso. Valeu, falou e até mais.